que você tá rindo? Não tô entendendo isso. Todo mundo tá vendo a tela aí? Tá tranquilo? De boa? Sim, Tô sim. vendo a farofa. É, tô vendo a farofa também. É, porque ela apareceu aqui no meu, não sei porquê, que ela tava rindo até. Eu tava rindo que você tinha desaparecido. Aí eu olhei pra Ah, tá. Mariana, olhei pro Igor. Então, é que toda vez que eu compartilho, eu desapareço. Eu não sei compartilhar e não desaparecer. Alguém sabe? Você tem que baixar o aplicativo. Aí isso não Ah, acontece. se baixar o aplicativo, isso não acontece. Aham, e dá até pra você ver todo mundo que tá com a câmera aberta ao mesmo tempo. Pô, ninguém me explica isso, não. Olha, que pecado. É porque tu não perguntou. Obrigado, viu, Duda? Muito. Enfim, vamos lá. Galera, é o seguinte, nós estamos lá na frente 4, né? Estamos vendo a parte de trigonometria. E na aula passada eu vi com vocês arco soma, arco subtração, tudo mais, e arco duplo, foi isso, né? Sim, não, não, sim, foi. Foi. Então tá. Foi. Eu acho que eu vou baixar o aplicativo daqui a pouco. Estou me Ô, sentindo Bisteca, muito sozinho com essa tela. Fala. aqui, era pra ter algum conteúdo na tela? Não tá tendo, não? Não. Não, A gente só só tá eu. se A vendo. farofa. Agora Farofa. era Duda que tava aparecendo, agora sou eu. É, agora não aparece. Você colocou pra compartilhar, não. Ai, ai. Acho que eu tô precisando fazer um... Baixa o aplicativo, é rapidinho. É. Toma um café pra dar uma acordada também. Gente, ele falou que já tomou café. Gente, ele foi embora. Ele foi embora. Aí, Mariana, ele foi embora que você ficou preterindo ele. Cada tinha uma luta diferente. Ele realmente foi embora. Ele realmente foi embora. Eu pensei que era só uma zoação. Eu acho que ele saiu pra conseguir baixar, sei lá. Ih, menina. Que não faz sentido algum. Mariana, agora você dá aula aí, vai, Mariana. Sim, vai, vamos. É porque tá gravando, né? Aí vai ficar Vergonha, vamos parar! Ainda bem que a gente não fez igual na aula da Carla. Não, a gente não fez isso em nenhuma aula, gente. Imagina, era só. Verdade. Mariana só falou isso porque ela tá meio louca. Isso aqui, gente. Não tô sabendo de nada, não. De nada. Ai, ai. Voltou. Ô, Duda, sabia que ontem a persiana do Igor caiu? Quê? A persiana, sabia aquele negócio que o Igor tá mostrando? Caiu. Gente, vocês não têm noção. Na sexta-feira, na aula da Marta, tava a Marta falando, né? E aí, tipo, a minha parede é toda cheia de resumo. Olha isso aqui. Eu fui expulso da minha própria aula. Toda cheia de resumo. Gente, um dos resumos caiu no meio da aula. Eu fiz assim, ó. Sorte que ninguém viu. E aí eu fiquei tipo assim, ó. Eu fui expulso da minha própria aula, não entendi essa. A Eu gente cliquei aqui. Você assistiu da gente, é isso? Não, mas enfim. Ah, se eu não sei o endereço desse e-mail aqui, vocês também viu, olha. Deixa eu pegar aqui. Mano, eu adorei que vai ficar gravado que minha persiana caiu. Compartilhar, então, mais alguma coisa não muito legal. Hoje de madrugada eu achei que tava invadindo minha casa, 2h30 da manhã. Porque acabou a luz. E aí, tipo, todos os aparelhos domésticos ligaram. Na verdade, tipo, a cafeteira só. Só eu escutei. Aí eu tava desesperada, achando que alguém tinha entrado na minha casa, mas não. Foi Tinha um acabado a espírito, luz só. sabe, né? Foi o espírito Foi que um a gente penadinho. falou ontem. A Mariana vai falou caçar no alguma coisa pra grupo. você fazer? Ou é revanche do espírito que a gente inventou na aula do Thiago. Exatamente, o penadinho. Não, vocês estão ligados que eu tenho medo disso também, né? A gente devia ter feito isso com biseca, cara. Não, bisteca não serve para essas coisas.
Ai, Deus amado. Qual que é o e-mail daqui mesmo? Eu não tenho e-mail. Calma aí, eu vou sair e já venho. Resenha de novo, galera. Resenha. Gente, vamos lá, vamos falar sobre fofocas de famosos. Gente, esse A aula vai negócio tá ser de gravando, a gente fofoca. não pode falar nada. Tá? Pode sim. Falar oi, amigos. Ah, é É, isso. gente, Pode fofocas falar. é a aula também, não é? A aula do Canané é o quê? Fofoca entre países. Eu, hein? Aula de fofoca. De qual fofoca vocês querem saber de celebridades? Vamos lá. Até de quem não é celebridade também que eu tô sabendo. Vamos esconder O aqui, Igor todo até mundo fingiu que não é. Que cara é essa farofa? Eu Ah, não eu tô tô- entendendo nada, porque a Isabel começou a falar ao mesmo tempo que a Mariana tava falando, ao mesmo tempo que o Igor tava falando. Tava todo mundo falando, eu não entendi nada. Eu fiquei só olhando a Duda com o Querida, cobertor dela. pega informações. Cara, eu tô só a Duda de Ô, conversa. gente, vamos jogar Denan enquanto isso? Bom. Quantos graus tá aí? Aqui tá 11. Hã? Quantos graus tá aí? Aqui tá 11 graus hoje. Aqui também. Muito frio. Gente, vocês veem 13 graus, de quantos acordo com o graus tá, aplicativo. gente? Pelo amor de Deus. Viu o quê? Vocês veem assim, a temperatura? Que se Quase eu que eu ver a não acordei temperatura, hoje, eu vou cara. pra cama Nossa dormir. senhora. A minha mãe viu no carro dela. Mas enfim, vamos lá, galera. Nome. Farofa já basta no seu close friends. Aqui na aula do Bisteca não precisa. Até o psicólogo. Não A vai, Mariana não cortou vai demorar totalmente tanto minha assim. onda. Não vai demorar tanto assim. Não Daqui a vai pouco dá demorar, eu 7h30 e ele ainda não voltou, tá ligado? Não falo mais nada também. Não vou aparecer mais nenhuma aula hoje. Ah, você vai! Ah, você vai! Em Eu algum quero saber momento. o plano de aparecer com comida na aula do Canané. Bora almoçar Ô, hoje. Vitor na Hugo, aula por que tu não tá aparecendo na cara? Ele É que eu não- aparece. Ele na cara. nunca Eu não aparece. apareço porque meu computador não tem câmera. Ah, Mas eu vou tentar colocar meu celular como câmera qualquer dia. faz igual a Faz que nem a Vitória. Vitória. 45 dispositivos pra Vitória entrar na aula. Um pra áudio, outro pra imagem. É hacker. Sim. Eu acho que a gente devia almoçar na aula do Canané hoje. Isabel, já prepara um bolo aí pra aula do Eu quero comer um Cananéia. bolo, porque o almoço acho que não vai ficar Voltei. devendo. Aê! Que rolê que eu fiz. Deus amado. Agora você tá com o aplicativo? Eu acho que eu tô. Tá aparecendo todo mundo na tela? É isso que eu ia falar. Aê, foi! É isso. É isso? É isso. Então tá. Tava aparecendo todo mundo, sim. Aquela hora só tava aparecendo quem falava. Entendi. Ai, Deus. É isso. Então tá bom. Ai, agora podemos então, né? Meus amores, então vamos lá. Vamos rapidinho lembrar do arco duplo, porque eu vou precisar dele hoje para a aula de arco metade, tá? Vamos lá. Pro seno. Ah, mas não vai ficar devagar assim, não, né? Fica rápido, por favor. Vocês não querem dar um computador para mim, não? Precisa de um computador novo. Olha só. Então tá.
Calma aí, eu vou te compartilhar, porque não tá dando não, calma aí. Oi, tudo bem? Calma, calma. Ai, beleza. Melhorou. Então vamos lá, ó. O seno de 2x, lembra que ele vai ser 2 seno x vezes o cosseno de x. Tudo bem? Então o seno de 2x é 2 seno x cosseno x. O mais importante para a aula, que eu quero revisar mesmo com vocês, é o cosseno, que é através dele que a gente vai usar. Lembra que para o cosseno de 2x tem duas expressões, né? Tem três expressões, na verdade. A gente pode calcular ele através... Vamos lá, para o cosseno. Para o cosseno de 2x, a gente pode calcular através da expressão cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, certo? Ou tem uma expressão que vai ficar só em função do cosseno, que ela é 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, ou a gente pode usar só em função do seno, que seria 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Tudo bem? Então, tem essas duas maneiras para poder, além da principal, né, para poder calcular o cosseno de 2x. E, só para não ficar aqui sem falar da tangente, para não ficar magoada com a gente, a tangente de 2x também tem uma expressãozinha para ela, que seria essa. A tangente de 2x, ela seria 2 tangente de x dividido por 1 menos tangente ao quadrado de x. Beleza? Até aqui de boa, galera? Tranquilo. Tranquilo. Isso a gente viu na aula passada. O que você vai fazer com isso, então, Bisteca? Essas duas aqui, ó, elas vão ser importantes para a gente mostrar o arco metade, tá? E aí eu vou pegar em cima dessas duas fórmulas do cosseno de 2x, e aí em cima delas que eu vou demonstrar para vocês quais são as fórmulas do arco metade, tá certo? E aí em cima disso eu tenho alguns exercícios que eu separei para a gente fazer na aula de hoje, tá? Dando um tempinho aí para vocês copiarem. Beleza? Deu para copiar? Tranquilo? Assim, eu não copiei porque a gente já copiou semana passada, mas tudo bem. Tá bom. Então vamos lá. Arco metade, então. Galera, presta atenção, porque o que eu quero que vocês entendam. Não precisa necessariamente decorar essas fórmulas que eu vou mostrar para vocês de arco metade. Elas são importantes para a gente saber e tudo mais, mas dá para trabalhar com arco metade usando o arco duplo. E é essa a ideia da aula. Então, vou começar aqui com vocês com o seno, tá? A gente viu
agora há pouquinho, na nossa revisão, que o cosseno de 2x, ele é 1 menos 2 vezes, né, o seno ao quadrado de x. E aí, percebam o seguinte, o arco 2x, ele é o dobro do x, sim. Mas a gente pode pensar que o x, ele seria a metade de 2x. O arco x, ele é a metade de 2x. Então, a minha ideia é o seguinte, ó. Eu vou pegar esse valor aqui, que é o 2x, e vou escrever, por exemplo, dizer que ele é igual a A. Se 2x é igual a A, vocês concordam comigo, então, que x seria A sobre 2? Sim. Tá tranquilo? Por quê? O que você vai fazer com isso, Bisteca? Eu vou substituir. Aqui no lugar do 2x, eu vou colocar A. Então, vai ficar assim, ó. Cosseno de A igual a 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado. E aqui no lugar do x, o que eu vou colocar? O que é o x? Se o 2x é A, então eu posso afirmar que o x vai ser A sobre 2. Então, vai estar aqui o A sobre 2. E aqui apareceu o que a gente quer calcular, ó. A gente quer uma expressão para isso, ó. Para calcular o seno do arco metade de A. Para calcular o seno de A sobre 2. Agora, a gente vai pegar toda essa expressão e vai isolar o seno ao quadrado de A sobre 2. A gente vai isolar até chegar na expressão que a gente quer. Mas vocês entenderam qual que é a jogadinha? Então, ó, o que eu fiz? Eu chamei o 2x aqui de A, e então o x vai ser representado pela metade do A. Vai ser o arco metade de A, vai ser A sobre 2. E aí, ó, a minha expressão vai ficar desse jeito. Eu vou trazer esse menos 2 seno ao quadrado de A sobre 2 para o lado direito, do lado esquerdo da nossa expressão. Então, eu vou ter isso, ó, 2 seno ao quadrado de A sobre 2 igual. Então, eu trouxe esse cara para cá. 1. E esse cosseno de A, eu vou passar para cá, ó. Cosseno de A. Como está aqui o 2 multiplicando o seno ao quadrado de A sobre 2, eu vou passar o 2 dividindo. Então, eu vou ter essa expressãozinha aqui, que seno ao quadrado de A sobre 2, ele vai ser 1 menos o cosseno de A dividido por 2. E aí, galera, para chegar no seno de A sobre 2, o seno de arco metade, o seno de A sobre 2, eu vou pegar esse quadrado e vou passar para cá como raiz. Então, ele vai ser mais ou menos a raiz de 1 menos cosseno de A sobre 2. Essa expressão aqui, ó, é a expressão para o arco metade. O arco metade de qualquer cara, né? O seno de arco metade para qualquer arco vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1 menos o cosseno dele, do arco A, dividido por 2. Aí eu vou mostrar um exemplo para vocês. Qual que é a ideia? Mas beleza? Oi. Eu não tô entendendo muito bem. Quando que vai usar isso aí? Tá, eu vou explicar para vocês quando que a gente usa. Beleza, valeu. Mas vocês pegaram a formulazinha, ó. Então, o seno de A sobre 2, ele vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de A, dividido por 2. O mais ou menos vai sempre depender de qual é o arco que você quer calcular, de qual quadrante que ele tá, tá? Aí a gente já tá ligado
a questão dos quadrantes, né? Primeiro e segundo quadrante positivo, terceiro e quarto quadrante negativo. Para o seno, né? Copiem aí para eu dar um exemplo para vocês. Foi? Foi. Oi, ô Pisteca, você não consegue ver a gente, né? Não. Não, eu consigo ver quem fala. É porque, tipo assim, a gente fica assim, aí a gente, a gente responde você, mas você não vê. Mas tudo certo. Mas eu consigo colocar mais quadradinhos aqui? Aí a gente não sabe. Aí, viu? Então, quem fala aparece aqui para mim. Quando eu estou falando, eu fico aparecendo para vocês? É que como a sua tela tá compartilhada, você fica, tipo, na beiradinha de baixo, assim, e dá pra ver todo mundo. Só que pra vocês isso não acontece. Aí a gente, às vezes, tá, tipo, a gente terminou. E aí você não tá vendo. Entendi. Então tá, beleza. Olha lá, um exemplo. Eu sei que a gente já aprendeu a calcular, por exemplo, o seno de 15 graus, através de arco-subtração, né? Mas tem como calcular também o seno de 15 graus através de arco-metade. Porque pensa comigo, vocês concordam que 15 graus seria o arco-metade de 30. Então, calcular o seno de 15 graus é a mesma coisa que calcular o seno de 30 graus dividido por 2. Então, ó, nesse tipo de situação que a gente vai usar o arco metade. Quando a gente percebe que o arco que a gente quer calcular, o seno, o cosseno e a tangente, ele é a metade de um arco que a gente já conhece, o seno e o cosseno deles. Como, por exemplo, aqui eu usei com vocês o 15. O 15 graus é a mesma coisa que a metade de 30. Então, ó, o que seria o seno de 15 graus? Pela formulazinha, a gente aprendeu que o seno de x sobre 2, ou no caso lá, eu escrevi com vocês a sobre 2, o seno de a sobre 2, ele é mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de a dividido por 2. Então, no nosso caso aqui, ó, o a é como se fosse o 30 graus. Então, seno de 30 graus dividido por 2 vai ser a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de 30 graus dividido por 2, certo? Aqui eu vou colocar positivo, aí é aquilo que eu estava explicando para vocês do sinal. Por que aqui vai ser positivo? Porque eu quero calcular o seno de 15 graus, e eu sei que 15 graus está no primeiro quadrante. Então, o seno dele vai ser positivo, tá bom? Então, aqui eu vou ter que o seno de 15 graus, ele vai ser a raiz quadrada de 1 menos raiz de 3 sobre 2 dividido por 2. Lá em cima, no numerador, a gente vai ter isso, ó. O MMC aqui em cima é 2.
Então, 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2, menos raiz de 3, dividido tudo por 2. Divisão de fração, então a gente faz o quê? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o seno de 15 vai ser isso, ó. Vai ser 2 menos raiz de 3 dividido por 4. Vai ser a raiz quadrada de 2 menos raiz de 3 dividido por 4. Ou a gente pode escrever que a raiz de 2 menos raiz de 3 dividido por 2. Esse é o seno de 15. Certo? Tranquilo. Então, deu para entender mais ou menos quando a gente vai usar? É nessas situações, quando a gente quer calcular um arco, e aí a gente percebe que esse arco ele é a metade de um arco que a gente já conhece. Beleza, deu pra entender. Valeu, Bissac. Valeu. Olha, dá para eu deixar vocês controlarem minhas coisas. Que coisa, né? Eu acho que em uma apresentação tem como alguém que tá assistindo tomar conta da apresentação. Tipo, passar pra você. Entendi. Mas já é uma novidade aparecer a telinha aqui para mim, que eu já não sabia aparecer com isso, não. Obsteca, eu sempre tive na minha cabeça que professores de exatas eram, tipo, super tecnológicos. Você tá um pouco subvertendo essa ordem. Desculpa aí, hein? Na A verdade... Mariana hoje está terrível. Galera, foi bom dar aula para vocês aí, tá? Foi um prazer. Desculpa, A né? Mariana fire já te jogou total. pra fora da sala. Ela já falou que Eu você não entende tirei nada de ninguém pra fora da tecnologia. sala. A gente tem que tomar cuidado com o que a Mariana vai falar, porque olha, Olha, pode ser um Isabel. pouco comprometedor. A Mariana só faz um negócio assim, a Helena faz um negócio. O quê? Não entendi. Ela solta assim, ela só solta assim, ó. Só assim, ó. Eu acho que eu sou uma exceção Joga dessa no ar. regra aí. Mas tá tudo bem, porque alguém, um dia essa semana aí, pegou o controle da aula, né? Não queria dizer quem, não. Não, foi Mas semana passada. Foi Foi essa você, semana. Paçoca? Não, fui eu não. Foi essa semana, foi na aula do Thiago, amigo. Segunda-feira. Alguém... Ai, poxa, Eu acho que o Thiago, que é de história Thiago mais tecnológica que eu, O Thiago falou assim, alguém devolve o controle, que eu não sei o quê. Então. Aí caiu a culpa sobre mim, né? Mas não fui eu. vocês copiaram já? Já. já. Então vamos lá para o cosseno agora. Aí vocês vão ver que a demonstração da fórmula do cosseno é bem parecida, né? Então, eu vou usar a mesma coisa. Cosseno. Tem horas que eu escrevo assim, depois vai, mas vamos embora. Eu vou usar aquela fórmula que é do arco duplo do cosseno, só em função do cosseno. Então, ó, vou fazer o mesmo raciocínio. A gente aprendeu que o cosseno de 2x, ele é igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. E aquele mesmo raciocínio que eu tive com vocês, meus amores. Ó, aqui, o 2x, ele é o dobro do arco x. Então, significa que eu posso fazer o quê?
Eu chamo o 2x de A. Sendo assim, então, eu posso dizer que o x vai ser A sobre 2. Se vocês pegarem essa ideia, esse raciocínio, vocês conseguem fazer qualquer tipo de exercício envolvendo um arco metade. Tá bom? Então, vamos lá, ó. A expressão vai ficar assim. O cosseno de A, ele vai ser 2 vezes o cosseno ao quadrado de A sobre 2 menos 1. Aí agora a gente vai isolar o cosseno de A sobre 2, tá bom? Esse menos 1 eu vou passar para cá somando. Então vai ficar que o cosseno de A mais 1 é igual a 2 cosseno ao quadrado de A sobre 2. Eu vou passar o 2 dividindo. Então vai ficar cosseno de A mais 1 dividido por 2 igual ao cosseno ao quadrado de A sobre 2. Certo? Então, vamos isolar agora o cosseno de A sobre 2. O que vai ser o cosseno de arco metade? Ele vai ser mais ou menos a raiz quadrada. Aí, meus amores, aqui, ó, ao invés de escrever nessa ordem cosseno de A mais 1, eu vou escrever 1 mais cosseno de A, tá? Só para a gente comparar lá com o seno, tudo bem? Então, vai ficar 1 mais cosseno de A dividido por 2. Então, essa daqui é a expressão para calcular o arco metade pro cosseno. Certo? Ai. Para mim tá parecendo a cabeça da Mariana só, porque ela tá escrevendo ali agora. A Mariana na tela é tudo pra mim, tipo, olha, começa a rir. É porque eu fui a última pessoa que falou, aí fica fixado. Fala Entendi. alguma coisa aí, alguém que tá com a câmera desligada, que não apareceu, mas... Ah, ninguém quer falar agora, porque todo mundo sabe que vai ficar aparecendo aqui para mim, ninguém vai falar. Mas, tipo, se o Vitor falar, não vai ficar aparecendo ele, entendeu? Aí fica melhor. Seria né? uma pena você falar. É, agora a Mariana pode cutucar o nariz que ninguém vai ver. Eu tentei induzi-la a cutucar o nariz, mas ela não quis, que droga. Eu tenho rinite, então, assim, provavelmente isso vai acontecer em algum momento, tá tudo bem. Não, mas dá aquela limpada lá mesmo no salão de festa, isso que é legal. A aula de vocês... Ah, A concepção de legal do Steca. Legal. a aula de vocês é muito cedo, minha avó tá dormindo, senão daqui a pouco minha avó ia invadir a aula de vocês. Às vezes então ela seria surge aqui legal. do nada. É legal mesmo. Ela passa aqui, aí ela pega umas roupas minhas para lavar, fica mostrando as minhas cuecas pros outros. Ah, que horas que ela acorda? Não, que paz de graça para sua cama. Sua avó deve ser gente boa. Minha avó ela é fofinha. Copiaram? Copiamos. Ô, Mariana, fala alguma coisa aí. Não, agora tá aparecendo a Paçoca por aí. Paçoca tem um monte de foto atrás dela. Ela tá assim. Ai, ai. Deixa eu fazer um aqui clássico. Exemplo. Calcular o cosseno de 22 graus e 30 minutos.
Isso aqui aparece bastante, o 22 graus e 30 minutos. Lembram-se que 60 minutos representa 1 grau. Então, 30 minutos vai representar meio grau. Então, 22 graus e 30 minutos é a mesma coisa que 22 graus e meio, certo? E aí, galera, 22 graus e meio é a metade de 45. Se você multiplicar esse cara aqui por 2, você vai descobrir que ele vai dar 45, né? Então, 22 graus e meio é a mesma coisa que 45 dividido por 2, certo? Aí vocês ficaram falando de fantasma, passou um vulto aí na minha janela agora, que eu não sei o que se era carro, o que é, agora estou cagado aqui. Aí, enfim. Mas fantasma não vem de manhã não, né? Eu acho que é muito cedo. Ai, que susto, mano. Eu achei que tinha aparecido aqui na minha janela. Achei que tinha passado aqui atrás. Deus me livre. Eu acho que fantasma não tem hora, né? Ei, calma assim, como assim, Vitor? Então, o cosseno de 22 graus e 30 minutos, ele vai ser igual ao cosseno de 45 graus dividido por 2, do arco metade de 45. Então, o cosseno de 22 graus e 30 minutos, ele será a raiz quadrada de 1 mais o cosseno de 45 dividido por 2, certo? Então, o cosseno desse cara, ele vai ser 1 mais raiz de 2 sobre 2, né? Dividido por 2. Vai ser a raiz quadrada disso. Beleza? Fazendo todas as continhas aqui, pessoal, aqui no numerador vai ficar assim, ó. Vai ficar 2 mais raiz de 2 sobre 2, certo? Dividido por 2. Então, vai ficar essa raiz lá dentro. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ser a raiz desse produto. E aí, já resolvendo aqui, cosseno de 22 graus e 30 minutos, ele vai ser a raiz quadrada de 2 mais raiz de 2 sobre 2. Que aqui embaixo vai dar sobre 4, e a raiz quadrada de 4 é 2. Certo? Ai, ai. Agora ninguém quer falar. Falem comigo. Tava brincando. Ô, Bisteca. Oi. Eu não entendi uma parte ali. Por que virou mais 2? Mais 2. Eita! 2 mais raiz de 2 em cima. Por causa dessa soma aqui, ó. Nessa soma aqui em cima, 1 mais raiz de 2 sobre 2, o MMC entre 1 e 2 é 2. Ah, tá. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. Mais 2 dividido por 2, 1. Vezes raiz de 2, raiz de 2. Beleza, e tudo dividido por 2. Beleza, obrigado. Nada. Obseca, Pois não, Duda. você tem animal de estimação? Eu tenho a Mel. Tá, mas você quer adotar uma galinha? Eu vou poder comer ela depois? Você que sabe, você pode fazer o que você quiser. Como é que eu vou buscar essa galinha? É você que sabe. Quem que é essa criança que tá atrás de você? Fala pra cá. Meu irmão tá tendo EAD também. E você deve estar escutando no fundo A um galinha. monte de galo cantando. Isso. Sabe o que aconteceu ontem? Garfala, vem cá. O dono das galinhas. Você sabia? Peraí. Gente, ele ganhou Peraí. 2 galinhas ontem e as galinhas ainda tá botando pintinho, cara.
Mano do céu, a minha casa tá infestada de galinha. Mas isso é bom Pra quem? pra vocês, porque Vai ter bastante Oh! ovo. vai ter Mano, Se eu alimento. pudesse, eu pegava, só que meu pai me tira de casa. Meu pai não quer nem cachorro. Assista. Na casa do meu pai tem também um galinheiro. Ele cuida lá, tem um ovinho gostoso. Às vezes a gente come uma galinha caipira. É bom, cara. Aqui Tem pra um baixo de casa tem um galo que canta 9h30 da noite. Então, lá na casa do meu pai também tem uns galos estranhos. Eles cantam fora de Aqui- horário. Aqui não tem horário, não. É 4 horas da manhã, é de tarde, é de manhã, é de noite, ou seja, é sempre. É galo internacional, ele tem É, horário cara. diferente, entendeu? Isso. Mano, aqui tem um que já tá grandão. Aí já tá todo mundo querendo colocar ele na panela, só que meu irmão não deixa. É pra que tem galo aqui, então? Não, mas aí seu irmão, a gente vai colocar o seu irmão na panela junto também. Então. Posso ir pra tangente? Você sabia? Ô, Bisteca, ele nem sabe que seu apelido é Bisteca e falou que ele que vai te colocar na panela. Fica na sua aí, rapaz. Duda. Cadê? Por que ele não foi pra escola? Fala pra ele ir estudar, rapaz. Vai. Galera, vamos pra tangente então, pra gente finalizar? Então vamos lá, ó. Agora vamos ver a tangente. O arco metálico para tangente. A tangente, galera, é bem simples. Lembram-se que a tangente, ela é o seno dividido pelo cosseno, certo? Então, calcular a tangente de A sobre 2 é o mesmo que fazer o seno de A sobre 2 dividido pelo cosseno de A sobre 2. Sendo assim, a tangente de A sobre 2, ela vai ser... Lembra que a gente acabou de fazer o seno de A sobre 2, né? O seno de A sobre 2 é a raiz quadrada de 1 menos o cosseno A dividido por 2. E o cosseno de A sobre 2, ele vai ser a raiz quadrada de 1 mais o cosseno de A, também dividido por 2. Como eu estou fazendo a divisão de duas raízes que têm o mesmo índice, né? Que elas são raízes quadradas, aí eu posso escrever isso tudo dentro de uma raiz só. Então, vai ser 1 menos o cosseno A dividido por 2, dividido por 1 mais cosseno A, também dividido por 2. Certinho? Lembra que na divisão aqui de fração, eu vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E aí, galera, só para a gente economizar o espaço aqui, vocês concordam comigo que vai cortar o 2 com 2? Porque se eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, esse denominador 2 e esse denominador 2 vão acabar cancelando. Beleza? Então, essa daqui vai ser a expressão para tangente de arco metade. Vai ser 1 menos o cosseno de A dividido por 1 mais cosseno de A. Certinho? Então, a tangente de A sobre 2 vai ser a raiz quadrada de 1 menos o cosseno A sobre 1 mais cosseno A. Se vocês guardarem a formulazinha para o seno e cosseno, a tangente é só lembrar na hora da prova que ela é seno dividido pelo cosseno. Por isso que fica 1 menos cosseno dividido por 1 mais cosseno. Porque 1 menos cosseno dividido por 2 é o seno e 1 mais cosseno dividido por 2 é o cosseno. Certo? Ô, Bisteca, Oi. ali você pode colocar todo mundo dentro da raiz, mesmo 2 não estando na raiz? Mas qual 2 que não tá? Tá tudo dentro da raiz, sim. Pera aí. No cosseno, você não falou que ia ser... Ah, não, pera aí. Eu tô olhando no exemplo, pode deixar. Aqui, ó.
O cosseno também é na raiz. Aqui, ó. Tanto o seno como o cosseno é na raiz. Tá? Tá bom, eu tava olhando no exemplo. Ai, acordei, eu acho. Deixa eu entender só um negócio. Vocês não ganharam uma conta no Teams, né? Vocês só conseguem entrar porque nós temos a conta e convidamos vocês. É isso, né? Sim. A É Nathalie, isso aí. semana passada, estava pegando uns e-mails de todo mundo para poder fazer uma conta. Não sei se era uma conta ou criar uma equipe. Não Entendi. sei. Mas, enfim, a gente ainda entra como convidado. É porque se vocês fizessem parte da equipe lá, aí era só criar, tipo assim, um grupo só com a turma de vestibular, e aí não ia ficar precisando agendar. Aí só no horário da aula todo mundo Entendi. entrava no grupo e fazia a ligação já, a chamada. Entendi. Ô, Bistec, inclusive, o seu nome tá como convidado. Entendi. Como que vai salvar a aula? Não salvou, não? Tá gravando. Tá, mas aí Mas- depois eu entro lá e tento pegar. Eu fiz isso na semana passada. Eu até joguei no YouTube, né? Eu peguei a gravação e joguei no YouTube, no meu canal. Tecnológico. Viu? Não sou tão assim, viu? Não, também. Cara, eu não gosto muito. Eu gosto de assistir filme, essas coisas, mas nunca fui de mexer mesmo. Essa parte nerd de mim eu sempre deixei adormecida. É porque, apesar de ser de matemática, eu sou preguiçoso, então. Tá ruim. Ai, ai. Beleza, galera? Tudo bem? Já copiaram? Sim. Tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então, beleza. A ideia, então, agora, é só falar para vocês de uma observação muito importante, que é a seguinte. Ó. Qualquer formulazinha dá para usar com arco metade, porque a gente chegou nessas três, tá? Então, o resumo da nossa aula seria esse. O seno de A sobre 2, ele é a raiz quadrada de 1 menos o cosseno dividido por 2. Lembra que o seno vai ser menos e o cosseno vai ser mais, tá? Então, o cosseno de A sobre 2, ele vai ser 1 mais cosseno de A dividido por 2. E a tangente de A sobre 2, é só lembrar que ela é seno dividido por cosseno, então ela vai ser 1 menos cosseno dividido por 1 mais cosseno. Tá certo? Esse é o resumo da aula. Mas, presta bastante atenção. Na aula anterior, a gente não viu uma formulazinha para esse cara também, que é o seno de 2x, e aí até eu falei para vocês hoje na revisão, o seno de 2x, ele é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Galera, o raciocínio que a gente teve para chegar nessas expressões, eu posso ter aqui também. Ó, esse 2x, ele é o dobro do x aqui, ó. Significa que o x é a metade do 2x. Então, ó, se eu chamo aqui o 2x de A, por exemplo, mesmo raciocínio que eu tive, eu posso dizer que o A, ele vai ser x sobre 2.
certo? Então, se 2x é igual a A, o A vai ser x sobre 2. Na verdade, o x vai ser A sobre 2. Vou me empolguei aqui. Vamos, filho. Funciona aí para mim. O x... às vezes acontece isso mesmo comigo, tá bom? X vai ser A sobre 2. Tudo bem? A 2x é igual a A, então x é A sobre 2. E aí eu tenho essa expressão, ó. O seno de A, ele é 2 vezes o seno da sua metade vezes o cosseno da sua metade. Então, ó, o seno de A, ele é igual a 2 vezes o seno de A sobre 2 vezes o cosseno de A sobre 2. Eu posso ficar usando isso da maneira que eu quiser. Em outras palavras, olha o que eu fiz aqui para vocês entenderem. Ó. Eu peguei esse arco aqui, que é o 2x, e dividi por 2. Então, eu vou pegar aqui o x também, ó, e aí eu vou dividir por 2. Eu posso brincar com essa fórmula. Eu posso dividir ela por 2, dividir ela por 4, dividir ela por 5, multiplicar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ó. Todo mundo tá fazendo joinha. Então tá bom. Aqui, por exemplo, ó, eu posso pegar aqui o 2x, esse arco duplo, e multiplicar por 2. Então eu vou pegar esses arcos aqui que são x e vou multiplicar por 2 também. Então eu posso ter uma expressão assim, ó, que o seno de 4x, ele vai ser 2 vezes o seno de 2x vezes o cosseno de 2x. E aí vocês podem fazer isso com qualquer fórmula. Com o arco duplo do cosseno, com o arco duplo da tangente. Vocês podem brincar. Pode multiplicar por 3. Se eu pego aqui o 2x e multiplico por 3, então eu vou pegar o arco x e vou multiplicar por 3 também. Então eu tenho que o seno de 6x, o que vai ser o seno de 6x? 2 vezes o seno de 3x vezes o cosseno de 3x. Então dá para a gente brincar com essa fórmula ali. Certo? E aí vocês vão perceber que os exercícios, eles ficam até mais simples pensando desse jeito do que usando essas fórmulas aqui necessariamente. Tudo step. Você vai fazer exemplo da tangente? Vou. Beleza, valeu. Ah, tá, o exemplo daqui do anterior, né? Não, calma aqui, eu vou fazer exercício com vocês. Aí eu já mostro. Saúde. Muito obrigado. Saúde. Saúde. Tô precisando mesmo.
Ó, eu vou pôr um exercício aqui para a gente pensar nele, tá? Então, ele diz assim, vamos lá, adicionar a imagem. Beleza? Tá todo mundo enxergando aí? Sim. Então, beleza. Ó, eu vou fazer ele de duas maneiras com vocês. Aí vocês vão decidir qual é a maneira mais fácil, tá certo? Ele fala o seguinte. Dado que tangente de x sobre 2 é igual a 2, calcule aqui a tangente de x. Tudo bem? Aí você pediu o exemplo aí, ó, sobre a tangente. O próximo exercício já ajuda a gente, tá? A gente aprendeu durante a aula que a tangente de x sobre 2, ela é a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de x por 1 mais o cosseno de x também, certo? Uma outra maneira de ver essa fórmula seria, então, ó, se eu elevar os dois lados ao quadrado, então a gente tem que a tangente ao quadrado de x sobre 2 é igual a 1 menos o cosseno de x dividido por 1 mais cosseno de x. Tem até professor que deixa essa expressão assim, né? Deixa sem a raiz, sem passar para a raiz. Ele disse que a tangente de x sobre 2 vale 2, tá? Então, eu vou substituir aqui por 2, ó. Vai ficar assim, 2 elevado ao quadrado igual a 1 menos o cosseno de x dividido por 1 mais o cosseno de x. Tá certo? E aqui, galera, a gente vai descobrir qual é o valor do cosseno de x. Então, eu vou passar esse 1 mais cosseno de x multiplicando 2 ao quadrado, né? Vai ficar 4, que multiplica 1 mais cosseno de x. E isso daqui é igual a 1 menos cosseno de x. Então, a nossa expressão vai ficar assim, ó. Fazendo a distributiva, 4 mais 4 cosseno x é igual a 1 menos cosseno x, certo? Aí, ó, o que a gente vai ter? Vamos passar esse cosseno para cá somando. Então, ó, 4 cosseno daqui menos o cosseno que vai vir daqui, né? Vai ficar mais, então eu vou ter 5 cosseno de x. Igual. Esse 4 que está somando aqui na frente, eu vou passar para lá subtraindo. Então, 1 menos 4, menos 3. Então, a gente vai descobrir que o cosseno de x ele vai ser menos 3/5. Show? Show! Mas aí a gente não... A gente está com um problema. A gente quer saber o cosseno? O que a gente quer saber? Tangente. E aí, como é que a gente faz, então? Lei fundamental da trigonometria. Isso. Muito bem. Porque a gente lembra aqui, ó, que tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno. E como a gente já descobriu o cosseno, eu faço a fundamental e descubro o seno. Tá claro isso, galerinha? Tudo bem? Será que dá espaço aqui? Vamos fazer a fundamental aqui, ó. Então, pela fundamental, a gente vai ter isso, ó. Lembra que na fundamental a gente descobre que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos. Ó, já vou elevar ao quadrado, ó.
Se eu pegar menos 3/5 e elevo ele ao quadrado, vai dar 9/25 positivo. Então, aqui vai ficar 9/25. Então, vai ficar 1 menos 9/25. Vou fazer o MMC aqui, que vai dar 25, certo? Então, o seno ao quadrado de x, ele vai ser 25 dividido por 1, 25 vezes 1, vai dar 25, menos 9, dividido por 25. 25 dividido por 1, 25 vezes 1, 25. E 25 dividido por 25, 1 vezes 9, 9. Tá? Então, a gente vai tirar o valor aqui de seno ao quadrado de x. Que vai ser 16/25, que vai dar 4/5. Beleza? Só que tem um problema. Vai dar mais ou menos 4/5. A imagem travou. Não, não travou não. Eu que fiquei quieto. Ah, tá. Desculpa. Estou esperando vocês copiarem, porque aqui está muito apertado nesse espacinho. Eu quero ir para outra folha. Vou ficar falando aqui, então, qualquer coisa, para vocês pensarem que eu sumi. Ou cantando, sei lá. Não sei. Eu não sei cantar. O Zé vai dar aula para vocês hoje? Sim. O Zé não emagreceu muito? Zé, fala para ele que ele tá muito magro. É crossfiteiro, né? É, mas ele tá cabeçudo, ele tá ficando feio. Ele, Nossa, que horror! ele Mas realmente te mandou a foto da aula passada? Foto? É. Não, né? Tudo bem. Então Não, esquece. brincadeira. Deixa quieto, Tô sabendo de Mariana. jogar o quê? O que houve, gente? Hã? Mariana, você não estava confiando, Mariana? O que aconteceu? O que eu perdi? O que era para fazer que eu não fiz? Nada, bisteca, nada. Nada, Bobeira. já pode passar já aí. Vamos lá. Depois Ah, do fundamental, o quê? Aí depois, mesmo? como é que a gente descobre o valor do seno, se é positivo ou negativo? Exatamente. E aí? Esse aí que vai ser o nosso problema. Por quê? Se o seno ao quadrado de x é igual a 16/25, então o seno de x ele vai ser mais ou menos 4/5. Então eu tenho duas possibilidades. O seno pode ser... O que era para mandar de foto? Agora eu fiquei curioso. Menos 4/5. A Mariana tá errando, professora. Nada, professora. 4/5. Mariana tá maluca. Desculpa. Não, fiquei curioso. Lembra que o cosseno ele vai ser igual a menos 3/5, certo? E no enunciado ele não fala para a gente qual quadrante que o x está. Então nós temos um probleminha aqui, vocês concordam comigo? Porque a tangente, que é o que a gente quer calcular, ela tem duas possibilidades. Como ela é seno sobre cosseno, ela pode ser menos 4/5 dividido por menos 3/5, que isso vai dar, ó, vai cortar o 5 com 5, vai dar positivo 4/3. 4 senhorinhas na missa, certo? Ou a tangente de x pode ser 4/5 positivos, que é o seno, dividido por menos 3/5, vai cancelar, então vai dar menos 4/3. A gente pode ter a sorte que no enunciado, na resposta, tenha ou só 4/3 ou só menos 4/3. Nesse tem os dois. E ferrou, gente. E eu vou falar para você, sinceramente, não dá para saber qual deles é. Mas, ô bisteca, Fala. eu tava pensando no desenho mesmo, né? Do círculo trigonométrico, porque ele fala que a tangente de x sobre 2 seria 2. Então, você fazendo aquela reta, dá no positivo, né? Então, sabe que tangente de x sobre 2 está no terceiro quadrante. A gente sabe o seguinte, ó. Isso daqui não, mas a gente sabe que x sobre 2, a tangente vale 2, né? Que nem você disse, significa que o x sobre 2 pode estar no primeiro ou no segundo.
E isso que você está falando é para o x sobre 2. Mas o x? Eu não sei. Porque como o cosseno do x deu negativo, o x pode estar no terceiro ou no quarto. Desculpa. Como o cosseno deu negativo, o x pode estar no terceiro ou no segundo quadrante. Porque o cosseno dele que é negativo. Então, galera, aqui a melhor solução é fazer pelo segundo método, que é o que eu ia mostrar para vocês. O bom desse segundo método é que vai mostrar que a aula que eu fiz com vocês de x sobre 2, ela não serviu para nada, aquelas fórmulas. E aí eu fico meio assim. Mas eu vou mostrar para vocês. Serve sim, tô zoando, tá? Então, aguarda aqui que a gente chegou em 2 respostas. Tudo bem? Qual que seria o segundo método? Presta bastante atenção em mim, ó. O segundo método seria esse daqui. O enunciado falou que tangente de x sobre 2 vale 2 e que a tangente de x é o valor desconhecido, que ele quer saber. Você vai usar qual método agora? Você vai usar a fórmula do arco duplo. Qual que é o arco duplo da tangente? Que a tangente de 2A, ela é 2 tangente de A dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de A. E aí a gente vai fazer a jogadinha que eu ensinei para vocês. O que a gente vai colocar aqui no lugar do 2A? Eu vou chamar o 2A de x. Porque se eu chamar o 2A de x, no lugar do A, eu posso colocar x sobre 2. No lugar do A, eu posso colocar x sobre 2. Vocês entenderam? E aí eu tenho essa expressão, olha que lindo, ó. A tangente de x, ela vai ser 2 tangente de x sobre 2 dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de x sobre 2. O que eu levei 2 folhas para fazer com vocês, a gente vai resolver em uma linha. Porque ó, o enunciado falou que a tangente de x sobre 2 vale 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 dividido por 1 menos 2 ao quadrado. Aqui em cima vai dar 4. Aqui embaixo vai dar 1 menos 4. Então, a resposta é negativa, menos 4 sobre 3. Acabou. É isso. O que eu quero enfiar na cabecinha de vocês? Apareceu o exercício de arco metade, usa a fórmula do arco duplo. E usa essa regrinha que eu ensinei para vocês. Essa que é a ideia. Tudo bem? Vocês não estão bravos comigo não, né? Qual que vai dar a alternativa? É menos 4 sobre 3 a resposta. Mas qual letra? Desculpa. Letra C de casa. Obsteca? Aí, beleza. Não, eu voltei lá para... É que as meninas perguntaram qual que era a resposta. Letra C. Obrigada. C de Zé, né? C de CrossFit. Cara, eu tô tentando na minha cabeça lembrar de quinta-feira passada, mas não lembro. C de crossfiteiro. Aí. A Mariana tá delirando, cara, porque ela acordou hoje. Ela, tipo, acordou diferente, né? Aí. Ela mandou mensagem falando que não estava se sentindo muito bem. Não tem problema. Entendi. Ô, Mariana, conversa verdade. aqui comigo. O psiquiatra dela falou que não é pra contrariar, leva assim. Sim. Tá boa. Exatamente. Eu vou assistir minha aula da semana passada de novo para ver se tem alguma coisa. Isso, pode assistir. Vai lá e vê que você me expôs pra todo mundo da sala. Vai lá. Eu disse mesmo, verdade. 9 horas da noite, a Duda. Gente, o que é que eu fiz? Desculpa, Duda. Boa, Obsteca. Duda, eu vou colocar um exercício em sua homenagem agora. Vai lá, Duda.
Ô, Bisteca, dá até um pra gente fazer. Ah, eu vou dar agora, eu tô quietinho. Ah, tá. A Paçoca tentando estudar fica muito séria. Fiquei com medo aqui do olhar dela, assim, me copiando. Desculpa. Quando eu tô prestando atenção, ou tipo assim, eu tô muito concentrada, eu fico com cara de brava. Tipo, quando eu não entendo as coisas. A Mariana Porque falou você não esses viu dias. a Ela falou minha assim, cara estudando esses Nossa, dias. é muito engraçado ver a paçoca, porque pra gente aparece ela assim, ó. É, assim mesmo. sério, pode É muito reparar. fofinha. Toda vez que eu vou perguntar alguma coisa, antes de perguntar alguma coisa, eu fico com cara de brava. Tipo, muito puta. É porque eu vou perguntar alguma coisa. Ai, ai. Na aula da Carla, que é sensacional. A Carla fala um a Farofa já tá. Não, peraí. É farofa ou paçoca? Eu tô viajando agora. Os dois servem, eu acho. Olha, é tipo assim, o apelido mesmo que foi inventado foi farofa. Ah, desculpa. Mas o pessoal me chama de paçoca, me chama de farinha, me chama de várias coisas assim de farinha. Já me chamaram Mas de por que seu alcatra apelido é já. farofa? Ah, é bobeira! Tipo Ah, assim, no 7º ano, 2013, mano, tem 7 anos que estão me chamando de farofa já. mas Mas é por tipo quê? muito O que bobeira. aconteceu naquela época? Teve um dia que eu fui comer pizza com umas amigas minhas. Aí a gente tava falando do sabor de pizza, né? E aí, tipo assim, eu só gritei farofa. Aí, tipo assim, eu gritei farofa no meio da tontina, sabe? Então foi um negócio meio atípico. E aí, tipo assim, todo mundo começou a rir pra cacete. Minha amiga quase morreu engasgada, porque ela ficou rindo muito, mas foi isso. É que você falou de pizza e quase morrer de rir. Eu lembrei da história do Thiago. Conta aí. A gente foi para Que história é essa? A gente saiu para comer pizza com o terceiro ano, acho que 2 anos atrás. A gente saiu para comer pizza. Eu, ele e mais outro professor, nem lembro se tinha outro professor. Aí o Thiago chegou atrasadão, cara. Ai, eu não consigo parar de rir. E aí ele foi entrar na pizzaria, mas ele não viu que estava fechada a porta de vidro. Ele meteu a testa na porta de vidro e voltou. Que deu dó Mano, mas dele. isso aconteceu comigo esse ano já. Ai, cara. Eu não parava de rir, cara. Eu fiquei muito constrangido porque eu não parava de rir. Mano, esse ano teve chá de revelação da minha sobrinha. E aí, tipo, foi no prédio que meu irmão mora. E aí, tipo assim, eu fui voltar pra pegar uma sombrinha, que a minha mãe tinha esquecido. E aí, tipo assim, eu não vi a porta. E aí eu dei de cara na porta Não, mas também. imagina você tá de cara com gosto, que você vai entrar num lugar e BUM! Faz um Mas barulhão. foi isso que eu fiz, foi exatamente isso que eu fiz. Tipo, a porta levantou do chão. Eu já fiz isso e quase perdi meu dente. Não foi uma experiência muito boa. Ai, cara. Ah, tô bem agora. E aí, terminaram? É que eu fiquei conversando, te atrapalhei, né? Desculpa, vai lá. Né? Agora tá aparecendo a Isabel coçando a cabeça. Isabô piolenta. Ai, lembrando do Thiago bater lá, é uma alegria boa. Ou não.
a expressão E seno de alfa dividido por seno de alfa sobre 2 com o seno de alfa sobre 2 diferente de zero, né? Porque senão o denominador ele seria zero, não pode ser, é isso que ele está dizendo, é equivalente a. Então, aqui embaixo tem o seno de alfa sobre 2. Então, a gente tem a opção, mas não vai fazer, né? De colocar no lugar do seno de alfa sobre 2 a expressão 1 menos cosseno de alfa dividido por 2 dentro da raiz. Se a gente colocar, vocês vão ver que vai dar muito trabalho pegar essa expressão, colocar ali e chegar em alguma coisa. Então, o que você vai fazer? Ó? Usa o arco duplo do seno. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que o seno de 2x, ele é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. E aí, galera, ó, aquele raciocínio que eu falei para vocês. Aqui no lugar do 2x, a gente pode colocar alfa, porque é o arco que a gente quer. Então, no lugar do x aqui, eu vou colocar alfa sobre 2, e aqui também eu vou colocar alfa sobre 2. Então, eu vou ter essa expressão, ó, que o seno de alfa, ele vai ser 2 vezes o seno de alfa sobre 2 vezes o cosseno de alfa sobre 2. E aí agora a gente substitui ali, vocês vão ver que vai dar facinho, ó. No lugar do seno de alfa, então o que eu vou colocar no lugar dessa expressão? 2 que multiplica seno de alfa sobre 2 vezes o cosseno de alfa sobre 2. Olha lá, ó, dividido pelo seno de alfa sobre 2. E aí, ó, o que vai acontecer? A gente pode simplificar seno de alfa sobre 2 com seno de alfa sobre 2. Certo? Então, a expressão E, ela vai ser o quê? 2 que multiplica cosseno de alfa sobre 2. Qual a alternativa que está assim? Letra E. Vocês sacaram a ideia da aula? O mais importante é isso, essa é a ideia da aula. Sacar essa ideinha da aula, vocês vão ver que vai facilitar os exercícios que envolvem a arcometade. Posso pôr mais um para vocês tentarem fazer? Não, peraí. Tô esperando. Ai, ai. Deu fome. Isso que eu tomei café. Mas eu tomei café era 5 horas da manhã. Ô, Bisteca, Pois não. você escreve com caneta Sim. aí no computador? Se você fala assim, nossa, mesmo com caneta tá feio, professor? Sim, sim. Não, não. É porque Já. fica direitinho como se tivesse... Ah, tá, entendi. Ah, entendi. O Zé começou a usar, ele falou para eu usar, eu copiei o Zé mesmo. Dessa vez não tem o que falar. Eu estava fazendo lá pelo PowerPoint, mas estava dando trabalho, eu estava ficando estressado. Eu levava, para fazer uma aula, um PowerPoint, eu levava 2, 3 horas. Uma aula de 40 minutos. E assim é até melhor pra gente, porque a gente fica, tipo assim, copiando ao mesmo tempo que você. Tipo, eu acho muito melhor assim, porque no PowerPoint, nossa, eu ficava toda perdida. Eu demorava um tempão para assistir suas aulas, quando era de PowerPoint. Ainda mais aí, porque vai parando, vai até entender, né? E ó que eu tentei fazer, tipo assim, do jeito que ficasse como se eu estivesse escrevendo mesmo. Mas não é a mesma coisa. Vamos lá então para o próximo? Esse é mais tranquilinho. O Betão.
Quem dera ser um peixe, mas eu vim pedir uma guarda mergulhar. Tá no seu ré. Quer dizer, borbulha, né? Mas ó, tá sorrindo agora. Estão conseguindo fazer? Tá dando para sair? Ai, Deus amado. Aqui você pode usar a formulazinha do cosseno, né? Porque lembra que o cosseno de arco metade, ela já vem mesmo do arco duplo, né? Então, o cosseno de x sobre 2 é a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x dividido por 2. Aí, ó, a única coisa que a gente pode fazer é levar os dois lados ao quadrado, né? Então, vai dar aqui, ó, 3/4 no lugar do cosseno de x sobre 2, igual a raiz de 1 mais o cosseno de x dividido por 2. E aí a gente pode levar ao quadrado aqui, ó, os dois lados, para sumir com a raiz. Então, vai ficar assim, ó. 9/16 é igual a 1 mais cosseno de x sobre 2. E aí multiplica cruzado, do jeitinho que vocês quiserem. Então vai dar 16 que multiplica 1 mais cosseno. Então vai dar 16 mais 16 cosseno. Não esquece de fazer a distributiva, tá? E 2 vezes 9 costuma dar 18. Então vai ficar 16 cosseno de x igual 18 menos 16, 2. Então, cosseno de x vai ser 2/16, que simplificando por 2 vai dar 1/8. Então, a alternativa correta, letra D de dado. Essa também daria para fazer pelo arco duplo, né, Bisteca? Também. Como eu disse, né? Lembra que o cosseno de arco metade, ela já vem do arco duplo, né? Que é a mesma coisa. Então, as duas fórmulas dariam na mesma. Certo? Deixa eu passar mais uma. Tem mais duas. Acho que vai dar tempo da gente fazer tudo, ó. 5 exercícios hoje que eu separei. Ô, Bisteca, volta ali rapidinho, por favor. Vou voltar assim. Calma aí, rapidinho. Só para eu não perder o fio da minha meada aqui. Aí eu volto. Voltei. Não, voltei muito. Voltei. Ah, se quiser passar, já pode. Eu tirei foto. Não, cara, pode copiar aí. Já... Ah, tá. Então, beleza. Aí eu vou copiando enquanto você vai escrevendo. Ah, esse é desafio, hein? O meu desafio é andar sozinho. João de Barro, eu te entendo agora. Bisteca, você sabe como vai funcionar a S de sexta? Quando você pergunta, você quer saber qual matéria que eu coloquei lá? Não. Como vai funcionar mesmo? Ah, tá. Eu não sei, não. Beleza. Boa pergunta, viu? Eu só enviei as questões que a Natália me pediu lá. É só uma sua, né? São duas minhas. Eu acho que é uma só do Júlio.
É o Júlio que dá aula para vocês, né? Sim. Danilo também? Bem. Então tá. Iá. O Júlio fala Iá para vocês também? Iá. E aí, meus amores, conseguiu desenrolar? Pera aí, só mais um pouquinho. Sim, senhora. Ó, ele fala para calcular o valor dessa expressão, tá? Eu não vou atrapalhar vocês que já estão tentando fazer aí. Isso daqui é o quadrado da soma entre dois termos, certo? Então, isso vai ficar o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. E aí, meus amores, percebam o seguinte. Seno ao quadrado de 22 graus e 30 minutos mais cosseno ao quadrado de 22 graus e 30 minutos, vocês concordam que isso vai dar 1, que vem da relação fundamental? Que o seno ao quadrado... Sim, seno ao quadrado de um arco, mais o cosseno ao quadrado do mesmo arco, sempre vai dar 1. Tudo bem? E aí, vai sobrar essa expressãozinha aqui pra gente, ó. Mais 2 vezes seno. E aí, durante a aula, eu mostrei para vocês que 22 graus e 30 minutos seria 45 graus dividido por 2. Vezes o cosseno de 45 graus dividido por 2. E aqui que está a mágica. Galera, vamos ver se vocês estão entendendo o esqueminha da aula. O que eu posso colocar no lugar dessa expressão? Ó, fica sempre ligado quando tem um produto de seno vezes cosseno. Fala para mim. Alguém está falando alguma coisa. Seno de 2x. É o seno de 45. É o seno de 45. Porque lembra que a gente tem isso, né? Que o seno de 2x, ele é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Certo? Olha lá, ó. Então, toda vez que tiver o produto entre seno e cosseno, lembra que isso é seno de 2x. Dá para a gente colocar o seno de 2x ali. Certinho? E, do mesmo jeito, eu expliquei até isso para você. O que vai ser o seno de A? Vai ser 2 vezes o seno de A sobre 2 vezes o cosseno de A sobre 2. Pensando no arco metade, né?
Então, ó, eu posso colocar no lugar disso o 45 aqui, ó, ele é como se fosse o meu A. Então, eu posso dizer que 2 vezes seno de 45 sobre 2 vezes cosseno de 45 sobre 2 é a mesma coisa que o seno de 45. Então, aqui vai ficar, ó, 1 mais o seno de 45 graus. No lugar de tudo isso, eu vou colocar seno de 45. Então, vai ficar 1 mais raiz de 2 sobre 2. Então, isso daqui vai dar 2 mais raiz de 2 sobre 2. Qual a alternativa que está 2 mais raiz de 2 sobre 2? C de crossfiteiro. C de Zé, C de Zé, C de crossfiteiro. Esse é bom, hein? Se a gente calcula o seno e o cosseno de 45 sobre 2, nossa, ia dar um trampo para fazer ali em cima. Mas, enfim. Certo, meus amores? Ficou alguma dúvida? Tinha mais um, mas acho que já acabou o meu tempo. Eu vou pôr aqui para vocês tirarem foto para vocês tentarem fazer, tá? Só para eu não desperdiçar ele. Ele é facinho também. Ele é bom também, da FUVEST. Acho que os 3 últimos foram da FUVEST, né? Os 3 últimos exercícios. Esse exercício é bom também. Tentem fazer, ver aí se vocês vão conseguir tudo bonitinho. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar depois também sobre eles, tá bom? Certo? Vou indo lá. Vou descompartilhar só aqui, parar de compartilhar. Agora eu vejo todo mundo, ó. Vocês aí. Tá? Vocês tiraram foto, copiaram? Todo mundo nada, não tô ali. Tá aqui você, cara. Aqui na minha tela tá. Ô, Duda, Não acredito que ela achou que ela é SB, velho. Eu esqueci que ele parou de compartilhar a tela. Não, você vai se ver no cantinho, não vai se ver no cantinho? Então. Só vocês mesmo, tá louco. Ah, é. Meus amores, muito obrigado pela aula de informática, viu? Desculpa decepcioná-los por ser um professor de exato e não saber nada de informática. Ah, Mariana? Desculpa pelas atitudes da Mariana. Ah, desculpa não, pela Mariana, professora. A gente Não vai era pra mandar ela ser pra escolinha grossa, de adestramento, tá bom? Pode deixar. Não era pra ser grossa, desculpa. Não, Mariana, tranquilo. Eu só vou sair daqui pra terapia, mas tá de boa. Cara, ai, nossa, me senti uma pessoa horrível agora. Ai, ai. Ó, beijão. Obsteca, tem um vulto atrás de você, Dica. Ai, que susto, Vitor. Não, para de graça, ô. Tem nada aqui, não. É meu guarda-roupa. Tchau, Obrigada, Obsteca, vai tá? pra aula. Beijo. Tchau, Bisteca. Tchau, obrigado. Olha, Obsteca, tchau.